Era rock no computador, rock no celular, só Jesus. Botou uns alargador na orelha. E 2 dias antes ela fazia uma tatuagem que ia tomar metade das costas, era uma caveira. Aleluia. Jesus chegou primeiro. Filho de quem tem dono. E quando eu estava naquele estúdio gravando o CD, eu profetizo vida. No momento que eu estava no coro do louvor, que diz assim: eu profetizo vida. Eu estava com a mão estendida para minha casa e pedindo a Deus um milagre dentro da minha casa, porque eu estava profetizando vida, mas Jesus sabia que eu precisava de um milagre dentro da minha casa. Aleluia. Nessa noite eu quero te convidar a profetizar a vida. Sabe por quê? A tua boca tem poder, a tua palavra tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu não sei como é que está a tua casa, eu não sei como é que estão os teus filhos, mas eu te convido a profetizar a vida. Sabe por quê? No mesmo mês de gravação do CD, Jesus teve encontro com Bruna. Bruna aceitou Jesus 2 dias antes de fazer aquela maldita tatuagem. E hoje a minha filha está na presença do Senhor. Aleluia. Cantando na mocidade do Vegel, subindo o mundo toda segunda-feira. Está estudando para prestar também, que me dá cansúria, vestibular para medicina. É Jesus que faz essas coisas. Profetiza dentro do teu lar. A última palavra ainda é do teu não. Manda que manda. É do teu não, Senhor. Faz um milagre, Jesus. Aleluia. 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 Eu não sei como você chegou a este lugar, mas creia que o Senhor está entrando com providência divina. Aleluia. Ele vai fazer o que você não pode fazer. Ele está mudando sentença nesta noite. Aleluia. Faz um milagre, Senhor.
promessas e eu tenho visto se cumprir. E aqui eu quero dizer para você, tudo que Deus promete, Ele cumpre. Só tem um segredo: permaneça na posição que Ele tem te chamado. Eu digo para você que é impossível você permanecer no centro da vontade de Deus, para Deus não cumprir o que Ele tem te prometido. Aleluia. Eu vi pessoas que tinham promessa, mas estão no mundo. Aleluia. Permaneça onde o Senhor te chamou. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai fazer o que você não pode fazer. Deus vai usar pessoas que você nem imagina para honrar a tua fé. Se coloque sobre os vossos pés e vamos ler um texto da palavra do Senhor. Aleluia. 2 Timóteo. Aleluia, Segunda Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Aleluia. 2 Timóteo, fica antes de Hebreus, antes de Tito, já no finalzinho. Capítulo 2, versículo 20. Amém? 2 Timóteo 2,20 diz assim: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. E vou repetir: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Sente glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer que eu não queria pregar esta palavra. Eu queria falar sobre Abigail. Eu queria falar sobre a mulher cananeia. E eu comecei a orar. O Senhor me deu essa passagem. Eu comecei a orar. E eu fiquei quieta. Aleluia. E eu disse: Jesus, é um encontro de mulheres. Não é assim, pastora? Um encontro de mulheres. Eu quero falar sobre uma mulher. Pensei em Débora. E toda vez que eu ia para uma festividade, que eu dizia: Senhor, confirma a palavra. Primeira vez foi em Rio Largo. As irmãs foram apresentar uma peça. Aleluia. Glória a Deus. E qual foi a peça? Os 4 vasos. É de Deus. Aí eu disse: Jesus. Aí eu fui atender outro convite. Jesus, me confirma a palavra. Aí as irmãs foram apresentar uma peça. E qual foi a peça? 4 vasos. Os 4 vasos. É de Deus. Aleluia. Jesus, tenha misericórdia da minha vida. E aí domingo, agora a gente foi para Garanhuns. Foi festividade do ciclo de oração. E eu disse: Senhor, pela última vez, me confirma a palavra. E eu tinha passado o dia todo meditando sobre Abigail. E aí, a entrada das irmãs. E as irmãs fizeram uma peça, cada uma com um vaso. Aí tinha o vaso de ouro, aí tinha o vaso de prata, aí tinha o vaso de cristal, aí por último, o vaso de barro. Eu disse: Jesus, não posso fugir do teu querer, porque nesta noite, quem veio a este lugar foi porque o Senhor quer falar aos nossos corações. Aleluia. E eu já recebi a minha porção.
Eu me alimentei dessa palavra. Eu chorei com o Senhor porque eu também recebi. Deus falou comigo. Porque antes de Deus falar com a igreja, Deus fala primeiro para quem vai ministrar. É verdade. Eu não sou pregadora, mas há uns anos o Senhor vem me fazendo essa promessa que vai me usar na palavra. Eita Deus. E mais, eu estava em Salvador, no Congresso de Senhoras. Eu nunca vi aquela mulher na minha vida. Irmã Débora Lopes. Depois que ela veio, eu trouxe ela para aqui. Eu trouxe não, quem trouxe foi Jesus. Eu apresentei ela aos coordenadores da mocidade e eles trouxeram ela. E Deus usou aquela mulher tremendamente. Ela não sabia que das promessas que eu tinha na minha vida, de nada. Deus revelou para ela dos CDs, disse que eu ia gravar outros. Mas o ministério que Deus estava me confiando era da palavra. E que eu ia receber muitos convites para pregar em muitos lugares. E era o ministério da palavra. Eu quero dizer que eu não sei falar. E é muito difícil para mim pregar na frente do meu esposo. Porque há uns anos atrás ele me perguntava sobre a Bíblia. Quando ele era menino, né? Tomando leitinho. Eu ia ele para Jesus e quando ele ia pregar, ele, nega, onde é que está tal. E hoje eu que pergunto a ele. Aleluia. Porque ele já se formou, né? Amém. Já se formou, né? Não é assim, meu irmão? Fala. Deus abençoe. Amém. Sabe o que é isso? Promessa de Deus. Deus. Mas vamos falar um pouquinho do que Jesus... Eu fiz aqui umas anotações, porque ele me aconselhou assim, como você não tem costume de pregar, você tem que anotar alguma coisa para não se perder, né? Assim, Desse jeito. mas você vai se alimentar porque não é meu. O que eu vou falar aqui foi o que Jesus me deu para passar para a igreja. Amém? E eu vou entregar tudinho. Eu prometo que eu não vou voltar com nada para casa. Porque ai de mim se eu voltar com algo que Deus me mandou falar neste lugar. Amém? A palavra do Senhor nos fala. A carta de Paulo a Timóteo, ou seja, a última carta de Paulo a Timóteo, Paulo escreveu essa carta quando ele estava... Paulo escreveu essa carta na época do imperador Nero, que procurava impedir a expansão da fé cristã, perseguindo severamente os crentes. Paulo estava preso, sofrendo privações como se fosse um criminoso. E nesse momento de agonia, de prisão de Paulo, a maioria dos seus amigos, a história diz que abandonou ele. Aleluia. E ele sabia que já estava chegando o fim do seu ministério e que estava próximo à sua morte. E aí Paulo, escrevendo a Timóteo, chama ele de filho amado, chama ele de cooperador fiel, porque Paulo amava a Timóteo e confiava nele. Paulo, sabendo que Timóteo era tímido e enfrentava a adversidade no seu ministério, escreveu a carta com o propósito de exortá-lo, defender o evangelho, proclamar a palavra, perseverar na tribulação e cumprir o seu chamado. Esse foi o propósito que Paulo escreveu esta carta. E a gente conhece bem a história de Paulo. Paulo, outrora Saulo, que era perseguidor do povo de Deus, agora passa a ser perseguido. Aleluia. Porque ele teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Jesus apareceu para ele, viu aquela luz forte. E ele ouviu a voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aleluia. E ali ele, com muito tremor, ele viu, ele sabia que era o Senhor falando com ele. E Jesus se revela para Ananias em sonho e diz: vai. Ananias daqui dizendo: Jesus, Saulo é um perseguidor do teu povo. Jesus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Deus já tinha um propósito na vida daquele homem. Aleluia. E ele foi o maior missionário. Aleluia. Nós temos exemplo na palavra de Paulo. Ele foi um grande missionário.
sofreu perseguições, e mesmo assim ele foi fiel até o fim. Aleluia. E ali quando chega no capítulo 2 de 2 Timóteo, que Paulo fala para Timóteo sobre os vasos, a gente vê nesses 4 tipos de vaso: o vaso de ouro. Um vaso de ouro quer dizer um vaso caro. Quem hoje pode ter um vaso de ouro na mesa da sua casa? É verdade. É uma raridade. Eu mesmo nunca vi. Exaltados o vaso de ouro representa aqueles tipos de crente exaltado que gosta de lugares de destaque. Vaso de ouro, ele quer lugar de destaque. Aleluia. São aqueles pregadores e cantores que cobram fortunas para fazer a obra do Senhor. São os vasos de ouro. E nem todo mundo pode trazer um vaso de ouro. Mas eu quero dizer que o vaso de ouro, ele não pode ter a excelência dentro dele. Sabe por quê? Porque a excelência só habita no vaso de barro. Aleluia. O Espírito Santo só habita em vaso de barro. Aleluia. A gente vai chegar lá. O vaso de prata, louvado seja Deus. A prata no começo ela brilha, mas com o passar do tempo a prata ela perde o seu brilho, ela ofusca, ela começa bem, mas ela termina mal. Um exemplo de vaso de prata foi o rei Saul. Foi um homem escolhido, ungido por Deus. Ele começou bem, porém o Senhor rejeitou. Aquele homem, ele se voltou a fazer coisas que não agradavam o Senhor. Ele era um vaso de prata. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Aleluia. O vaso de pau ou de madeira, madeira não aguenta nada. Bota a madeira no fogo, a pintura da queima tira cinza. Representa alguns tipos de crente que infelizmente hoje tem alguns que não podem ver uma cara feia, que não aguenta nada, que já quer sair, que já quer se afastar, passa os dias sem vir adorar o Senhor. Querido, um vaso que tem propósito com Deus, ele não tem a cara feia, ele não tem a prova, passe o que passar, ele está ali, ó, debaixo da promessa, porque ele sabe que quem chamou ele foi o Senhor. Aleluia. E Deus, quando ele chama, ele capacita, ele se responsabiliza, e no seu tempo ele exalta. Aleluia. Tudo há um processo. Louvado seja Deus. Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Jeremias 18. Vamos falar um pouquinho sobre o vaso de barro. Será que aqui tem vaso de barro nesta noite? Aleluia! Aleluia! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Jeremias 18 nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aleluia. E desci à casa da Sofia do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Com o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei
vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim estás vós na minha mão, ó casa de Israel. Está doendo o barro, mas quando o vaso estiver pronto, aleluia, o Senhor vai encher com o Espírito dele e vai te usar como instrumento na mão dele. O vaso de barro é um vaso simples, não é nas vestes não. A palavra do Senhor diz, Jesus disse assim: bem-aventurados os humildes de coração. Não é nas vestes não. Tem muitos que não usam salto, mas tem um coração exaltado, soberbo. Aleluia. Humildade é de dentro para fora. Aleluia. O vaso de barro ninguém dá valor. Quem vai querer expor na sua casa um simples vaso de barro? Ele não tem formosura, ele não tem beleza alguma. Mas a palavra do Senhor diz, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Sabe qual é o tesouro? Você sabe qual é o tesouro que você tem dentro de você? O que o vaso de ouro não tem. O que aquele vaso de prata exaltado, de ouro exaltado, não tem. Ele pode ter beleza, ele pode ter o que for, mas o principal ele não tem, é o Espírito Santo de Deus, que habita em mim. Você está aqui nesta noite. Aleluia. O vaso de barro, o vaso que Deus procura. Este é o título da mensagem. O vaso que Deus quer usar é o vaso de barro. Sabe por quê? Ele está pronto a ser quebrado. O vaso de barro, quando ele está passando pela prova, ele não murmura não. Sabe o que ele faz? A minha filha teve câncer há uns anos atrás e chegaram os convites para fazer a obra do Senhor, para cantar. E aqui eu quero abrir um parênteses. É muito bom cantar hoje. Hoje a minha filha está curada. A minha outra filha está na presença do Senhor. Meu marido é um pregador do Evangelho. Agora eu quero ver você cantar com uma filha com câncer, desenganada pela medicina, morrendo em cima de uma cama com 38 quilos. E os convites chegaram. E eu dizia: eu vou fazer a obra. Viu? Ela dizia: mãe. Eu disse: Senhor, como eu vou te louvar? Mas o vaso de barro, quando ele está sendo quebrado, Deus permite situações, querido, sabe para quê? Não é para você ir para o mundo, não. Não é para você murmurar contra Deus, não. Porque Deus permite uma enfermidade. Jesus, o Senhor médico dos médicos, mas quando Ele quer provar, Ele prova, porque você é barro e Ele é oleiro. E Ele faz o vaso como Ele quer. Ele pega o vaso, Ele quebra o vaso, Ele amassa o vaso e Ele faz um vaso novo para ser usado. Aleluia. E eu posso falar isso aqui porque eu tenho experiência. Grande foi o processo. Mas Jesus, Ele também me quebrou. Ele quebrou a minha filha, me quebrou e quebrou meu esposo. Mas depois disso, o Senhor fez uma coisa tão grande. O Senhor tem soprado o nosso nome. Eu tenho recebido ligações, querido, fora do estado, Aleluia. que eu não sei como chegou lá. Mas o Senhor, Ele
é ser quebrado. Mas se Jeová está quebrando, é porque tem algo que não agrada e Ele está tirando. Está doendo, mas o Senhor vai te capacitar e vai te ajudar e você vai passar. Você crê? Você crê? Eu quero dizer ao pastor, Deus se confiou o rebanho. E o Senhor diz assim que tem se agradado. E o Senhor diz assim que muitos virão, mas não ficarão. Serão preparados por ti. Meia banda sobra. O Senhor diz assim: eu tenho te capacitado para preparar, para enviar. O Senhor diz aqui é um lugar de preparação. Mas o Senhor tem acolhido a muitos. E Deus tem se agradado. E o Senhor manda te dizer que está te recompensando com vidas que tu tem cuidado. Aleluia. Aleluia. Ei. Irmãos, você não sabe o preço que é estar na frente de uma obra. Eita Deus. Vocês verem os dois aqui, sorrindo, alegre. Só Jesus sabe. Mas eu quero dizer assim: ai de quem se levantar. Ai, Deus vai ter encontro com alguém por vossa causa. Grande vai ser na terra. Ainda vou chamar para orar. E ai de vocês se não for. Aleluia. Ei. Aleluia. E Deus, Creio. quando está quebrando o vaso, Eita, pai. dói. Dói. O processo é difícil, É. mas é gostoso. Eu lembro de madrugadas. Irmãos, a oração fica mais gostosa. É verdade ou não é? Parece que a gente só se lembra de chorar quando está no processo, quando está sendo quebrado. E a vida, oh, que madrugada longa. Eu pedi um socorro, Senhor. Eu não aguentava mais. Eu tinha passado 15 dias no hospital com ela. Tanto médico, tanta coisa, tanta cirurgia. E eu vou confessar uma coisa a vocês: eu não acreditava que ela ia sair daquela situação. Eita Deus. Porque para mim era impossível, mas para nosso Deus Ah, impossível. não era. Eita, aleluia. Deus estava quebrando o vaso. Oh, Deus. E uma vez ela fez a última cirurgia e ela quase vai. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e ela despertou daquela cirurgia. A cirurgia era para durar 40 minutos, durou 2 horas. E acordou com muitas dores, ela não conseguia respirar. E aí eu fiquei aperreada, eu estava sozinha, meu esposo não estava comigo. E o Senhor nos ajudou. Eu liguei para ele. Ele foi lá no hospital, levou o óleo, ungiu. Eu não sabia que ela tinha tido complicação. Alguns dias depois, a enfermeira chefe conversou e disse que ela tinha tido uma parada cardiorrespiratória. E eu estava que não aguentava mais naquele hospital. E as únicas vezes que eu não atendi convite foi quando ela estava internada. Porque ela não queria ficar comigo, ela só queria ficar comigo. Mas quando ela estava em casa, eu nunca deixei de atender um convite. Embora sendo tão difícil. Aí você vê o verdadeiro adorador, o vaso de barro. O vaso de barro, ele é o crente adorador. Independente do tempo como esteja, independente da prova, ele está aqui adorando o Senhor. Independente do que esteja acontecendo, ele está aqui adorando o Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite, eu não sei o que você está
pecado. Eu não sei se você já aceitou Jesus. E eu não sei o porquê que você ainda não fez isso. Porque o Senhor me mostra você no fundo do poço. Essa é a visão que eu tenho sua. No fundo do poço, não vale. Mas eu quero dizer para você que nesse vale, Deus vai te dar vitória. E ainda quero lhe dizer mais. Tu estás de pé por causa da oração de alguém. Por causa da oração de alguém, eu não lhe conheço. Mas o Senhor diz, por causa da oração de alguém, estás de pé. Ei! Você quer aceitar Jesus nesta noite? Venha para Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Eu não terminei a mensagem. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus? Mais alguém que não serve ao Senhor ainda? Não? O Senhor de preço já serve ao Senhor. Está afastado. Mas Deus ainda revela. Aleluia. Você já foi obreiro? Meu Deus, é forte. Você quer voltar para Jesus? Eu só estou te fazendo uma pergunta. Quando eu cheguei aqui, você estava entrando. Foi assim ou não foi? O Senhor me mostrava você. Deus me mostrava você na porta. Você quer Jesus? Venha para Jesus nessa noite. Eita! Aleluia! As promessas de Deus na tua vida, homem, estão de pé. Permanece na posição que o Senhor tem te chamado, homem. Grandes promessas o Senhor tem na tua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Jesus está aqui essas vidas, Senhor. Aleluia. Ora aqui, vamos por eles. Senhor, no nome de Jesus. Muda a sentença, muda o quadro. Deus, faça o impossível nessas vidas. Deus, o que eles não podem fazer, Senhor, faça por eles. Firma os passos na tua presença, na rocha inabalável que é o Senhor. Ajuda eles a permanecer fiel na posição que o Senhor quer que eles estejam. E cumpre as promessas. Deus, faça o milagre. Deus, capacita eles para a tua obra. Escreve o nome deles no livro da vida. Apaga os pecados, Senhor. Lança do mar do esquecimento. E ajuda a eles a permanecer fiel na tua presença. Em nome de Jesus te oramos e já te agradecemos. Você pode aplaudir ao Senhor. Pode sentar, querido, a casa. Pode sentar. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Jesus é lindo. Ei! Como Ele é lindo. Queridos, Deus tem os seus propósitos. Deus não pega um vaso para quebrar ele, para fazer de novo em vão, não. Se está sendo quebrado, é para ser feito um vaso novo. E quando esse vaso estiver pronto, grande vai ser a glória de Deus dentro do vaso. Aleluia. Deus vai fazer coisa grande. Aleluia. Você crê? O Senhor me revelava, Santo, uma prova na tua casa. Uma guerra travada. Uma luta
nesta noite eu vim profetizar um milagre dentro da tua casa. Você já segue ao Senhor? Já. Deus vai concluir a obra. Eu quero dizer para a irmã que não desista. Permaneça na posição. Busque ao Senhor. Aconteça o que acontecer, não saia da presença dEle. O Senhor me revela um desânimo terrível, uma vontade de parar. Mas o Senhor disse que vai honrar a tua fé, mulher. Vai te dar vitória. Permaneça na posição. Busque a Ele. Você diz ao Senhor que é falha. Você é falha mesmo, porque perfeito é só Jesus. Mesmo com as suas falhas, perfeito é o Senhor. Venha fazer a obra, porque o Senhor, Ele vai te dar vitória. Amém? Receba um abraço do Espírito Santo nesta noite. Aleluia. Aleluia. Você recebe a palavra? Eu não tenho nada, mas Jesus, o dono da igreja, Ele sabe como tratar com o seu povo. E eu louvo a Deus porque não foi como eu quis, mas foi como Ele quis. Talvez eu tivesse pregado sobre Abigail, não ia ter nenhuma mão para Jesus, né? Mas Jesus queria falar com os vasos. E Ele está quebrando para fazer vaso novo. Permaneça fiel. Venha para a casa do Senhor. Venha fazer a obra do Senhor. Mesmo que venha o desânimo, permaneça fiel. Amém? E eu quero agradecer a rica oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Fecha a porta. Aleluia. Quem sabe você mora há muitos anos na casa de Maria em Lourdes.